Boa noite. São precisamente 20 horas e 48 minutos aqui no Ceará, certo? Você vai entender sobre os casos macabros de explosões em hospitais, laboratórios e também numa fábrica de CO2 aqui em Fortaleza. Algo macabro, coincidência ou ironia? Para você entender como as coisas macabras existem, né? Vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre a tragédia que marcou uma geração, provavelmente na década de 70, do edifício Joelma. Quem não se lembra desse caso, que foi documentado pelos especiais Linha Direta e outras reportagens sobre esse grande fenômeno, tá certo? Aqui eu tenho alguns aparatos, né, sobre esse caso do edifício Joelma, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, tá certo? Só vou dar uma introdução ao tema sobre os quesitos, sobre as coincidências macabras a qual gosteiam e nos os nossos arredores, tá certo? Aqui eu tô com o filme Joelma, 23º andar, é uma relíquia muito difícil de encontrar, certo? Eu tive muita sorte de encontrar esse exemplar. Joelma, 23º andar, aqui conta a história, né, do filme sobre a personagem que teve a experiência, que faleceu e tal, e psicografada revelou, né, algumas coisas sobre o acidente, o ocorrido do edifício Joelma, tá certo? Aqui, inclusive, tem baseado como roteiro desse filme, uma carta de Chico Xavier da vítima do edifício Joelma. Para quem curte o espiritismo e gosta dessa religião, deve adentrar e ver esse filme, até mesmo quem não é, porque ele é muito interessante. Há coincidências macabras na gravação desse filme, inclusive com a Beth Goulart e grande elenco, até aquele Ed Carlos, cantor, também faz parte desse elenco desse filme, certo? Eu tenho aqui também, isso aqui é magnífico, né? DVD Linha Direta, Maldição do Edifício Joelma e outras histórias misteriosas. Muito bom esse documentário, eu recomendo. Já que você não encontra mais DVD, você vai lá não sei se na Globoplay tem, mas você pode ir na internet, no YouTube, e você vai ver o caso do edifício Joelma, narrado e contado pelo Domingos Meirelles, excelente jornalista que fazia até o dia desse o Repórter Record, investigação na Record. Muito bom, sou fã daquele cara. Domingos Meirelles era ótimo apresentador do Linha Direta. E aqui é um especial, Linha Direta Justiça, né? Mistérios. E também tem um livro que eu vou começar a ler também, que eu já comprei aqui, né? As Vozes do Joelma, Os Gritos que Não Foram Ouvidos. A apresentação do Tiago Toy, que é o escritor, Marcos de Brito, Marcos Barcelos, Rodrigo Oliveira e Victor Bonini, certo? Aqui são tudo coincidências desse evento macabro que aconteceu em Joelma, que pessoas relatam, que até hoje há mistério, misticismo naquele local, que chama-se Edifício da Praça da Bandeira, lá em São Paulo. Diz que algumas pessoas verem aparições, né, fantasmagóricas, sente arrepios, outra coisa mais que sente, até urticária, presenças constantes no local. E depois disso, do incêndio, né, que matou muitas pessoas, nunca mais teve assim o edifício da Praça da Bandeira as suas salas totalmente alugadas. Sempre as pessoas, os empresários, né, que usam muito para escritório, eles evitam o máximo de alugar. Tem alguns que são alugados, mas que as pessoas são guerreiras e não acreditam muito vamos dizer assim, lendas. Mas que existe uma coincidência no edifício Joelma, existe muito forte uma presença macabra. Vamos voltar agora para temas atuais, do que envolve o coronavírus, né? O que envolve o Covid-19. Vou mostrar aqui 3 matérias que faz parecer o edifício Joelma aqui do São Paulo, né? Vamos ver aqui agora o que aconteceu para me chegar até esse patamar aqui dessa conversa com vocês hoje. Vamos aqui. Ó o primeiro aqui. Vamos lá, o primeiro fato que aconteceu foi, acho que no ano passado, na Índia também. A Índia, que para quem vocês estão me vendo agora, é uma das maiores fabricantes de vacina do mundo, né? É a Índia. Então, no primeiro momento, aconteceu aqui um fato. Uma forte explosão atingiu uma fábrica química localizada no sul da Índia, resultando na hospitalização de ao menos 11 pessoas.
Aí tem aqui a matéria: os funcionários foram hospitalizados após uma explosão massiva que ocorreu no sábado, dia 12 do ano passado, né? Em uma fábrica química da zona de desenvolvimento industrial de Bolaram, subúrbio do Hyderabad, né? O nome é índio, nome índico, né? Aí tem um vídeo, tudo e tal. E esse aqui foi em Oxford, né? Onde fabricava o laboratório da Oxford, na Índia, que inclusive até atrasou, em alguns casos, a entrega da vacina Oxford por causa dessa explosão que houve no laboratório indiano, tá certo? Uma primeira coincidência. E tem sites confiáveis aqui, foi ano passado. E vamos para agora, recentemente, que a minha esposa até me falou para mim. E eu fui dar uma olhada, conferida. Olha só outro caso aqui. Incêndio em hospital na Índia mata 13 pacientes com Covid-19. Dá para entender? É uma coincidência? 13 pacientes envolvidos em óbitos sob um incêndio também na Índia. Então, é muita coincidência. Isso aqui foi recente, né? Recente. Então, vamos lá também. Pra cá, né? Onde está tocando aqui. Ao menos os funcionários já foi. O hospital foi 13 pessoas que morreram na Índia. Morreram aqui, segundo o jornal O Dia. Então, pessoal, não é coincidência. Tem algo errado nisso. Vamos aqui agora para a última. Vou depois fazer um breve comentário. Explosão em fábrica de oxigênio em Fortaleza. Feridos em explosão em empresa de oxigênio em Fortaleza recebe alta, ainda bem, né? O estrondo da explosão foi ouvido em diversos bairros da região. E testemunhos relatam, né, fortes abalos. Estados enviam cilindros de oxigênio ao Ceará após a explosão em fábricas, que já é de hoje. Explosão em fábrica no Ceará não afetará a produção de oxigênio, diz a empresa, mas teve vários prejuízos, que está recebendo cilindros de outros estados, então teve prejuízo aqui, não divulgaram para a gente o quanto teve de prejuízo sobre os cilindros. Por quê? Porque eles não querem deixar a população em pânico. Você está me entendendo? Então, é macabro demais essas três coisas que eu estou falando para vocês, essas três acontecimentos. Parece que a gente está dentro do edifício Joelma, a qual as coincidências não paravam de acontecer. E aqui a explosão em laboratório, né, que foi a primeira que foi ano passado, na Índia também. Morte de 13 pacientes. Também foi lá na Índia. E ontem ocorrido a partir de 10 da manhã, até eu falei, né, entrei no plantão ao vivo falando sobre essa explosão, que até então não tinha muito divulgado muitos fatos dessa explosão que aconteceu na fábrica da White Martins, que fica localizada na rua Francisco Sá, ali no bairro próximo a Carlito Pamplona, aqui em Fortaleza. Mas o que eu quero salientar: você acredita em coincidência? Você acredita em o sobrenatural? Você acredita em boicote ou tudo mais? A gente pode conjecturar, mas é coincidências demais, certo? Parece, como vou repetir novamente, parece que nós estamos vivendo a história do edifício Joelma. O edifício Joelma parece que foi localizado, quando foi construído, tem um passado negro no edifício Joelma. Parece que foi feito sobre a primeira casa que ficava onde teve o crime do Poço, muito famoso na década, né, de 50, daquele período, 30, 40, por aí. Eu não estou muito bem datado, eu tenho que ler o livro para saber, por causa que eu vi o documentário, mas você apaga a sua mente. Sei que nas décadas anteriores, no início tinha um quilombo, diz que era um quilombo lá onde foi construída essa casa lá em São Paulo. Então essa casa abrigava uma família de 4 pessoas, 2 irmãs e uma mãe, e um professor de bioquímico, era de química, parece que o nome dele é até Paulo não sei o que. Ele surtou do nada, né, e cometeu um assassinato
matou as duas irmãs e a mãe. E para piorar a situação, jogou dentro de um poço, a qual ele tinha mandado cavar. O Paulo alegava que era para umas pesquisas, mas ele já estava planejando todo o enredo para fazer esses assassinatos. Inclusive até mandou carta para ele mesmo. A história é muito grande. A história é grande. Se for contar aqui no vídeo, dá uns 3 horas de vídeo. Mas eu não vou fazer isso, vou poupar vocês da minha cara aqui, para vocês não ficarem enjoados. Então o Paulo Camargo, né, assassinou a família. E depois, logo em seguida, quando as polícias descobriram, quando foram investigar, ele se matou. Se trancou no banheiro, pegou uma arma que ele tinha, inclusive matado os familiares, e se suicidou. Certo? Aí descobriram que ele tinha jogado os corpos dentro do poço. E nesse poço, desceu os bombeiros para resgatar os cadáveres, né? Com isso, um bombeiro morreu também de infecção cadavérica. Já foi aí nesse poço, né, nessa casa, 5 vítimas. 4 no poço, com um bombeiro, mais o Paulo Camargo. Certo? E depois veio, né, os anos se passaram e compraram aquele terreno. E construíram em cima o edifício Praça da Bandeira, que você conhece como edifício Joelma. E a história é macabra. Muitas pessoas, a quantidade foi enorme. Eu não estou aqui com o valor numérico agora, mas morreu muita gente no edifício Joelma. Tanto suicidava, como morria por asfixia mecânica, como morria queimadas. Então, existe muito misticismo, certo? Então virou filme, virou documentário, né, as vítimas do Joelma, virou documentário. E a coincidência que paira aquele lugar, que até hoje é uma lenda, mas diz que era um dos edifícios mais modernos para a época, uma falha na rede elétrica de um ar-condicionado que gerou aquela catástrofe do edifício Joelma, né? Para que vocês não conhecem, deixa eu ver aqui, mas matou muita gente, né? Foi 189 vítimas fatais. Morreram 189 fora os feridos, né? 189 vítimas, tanto morriam se jogando do prédio como queimado. Foi terrível a agonia. E por aí continua até hoje os mistérios e assombrações desse edifício. Então aqui a coincidência. Estamos lutando contra um vírus invisível, né, a qual conjecturamos que foi criado em laboratório por homem. Não foi que o vírus é criado por Deus. Sabemos que toda espécie é criada por Deus, mas ele pode ser modificado pelo homem. Então, a modificação desse vírus, você está me entendendo? Foi jogado em laboratório e jogado para a população dizimar uma terça parte. Eu não disse uma terça não, que é muita gente, mas muitas pessoas, muitas milhares de vidas. É o que o Covid já tem levado. Milhares de vidas. Não diga terça parte, que senão é muito. Aí é a população toda. Aí praticamente a população. Não é isso que eu quero dizer. Vocês estão me entendendo que foi feito para morrer muitas pessoas. Pessoas idosas. Pessoas agora jovens. E o vírus vai se mutando e tudo mais. Então esses 3 fatos aqui. O hospital estava tratando de pessoas de Covid quando foi incendiado e morreu, né, 13 pessoas. Olha só o número, 13. Considerado na numerologia como número do azar. O dia do azar. Certo? E os funcionários que foram queimados, né, do incêndio que teve em Oxford, né? Em Oxford não morreu ninguém, mas foram 11 pessoas feridas, hospitalizadas. 11. Também a numerologia, além do número do Criador, número 11, eles adoram o número 11. Essas pessoas que são envolvidas com numerologia, principalmente esses grandes banqueiros, né, empresários de alto gabarito, adoram o número 11. Número 9 e número 11. Por isso que tem o 911, a qual lá nos Estados Unidos a pessoa chama por esse número, que é o número relacionado a várias coisas negativas. Então essas pessoas têm essas superstições, certo? Aqui não vou dizer que teve 5, não vou botar aqui numerologia aqui no Fortaleza, porque já seria demais. Mas nesses casos aqui há numerologia, certo? Porque aqui em Ceará foi 5 feridos, né? 4 foram para hospitais, alguns receberam alta, graças a Deus, não morreu ninguém. E outro
não precisou ser levado para o hospital. Mas, em consequência disso, falaram que não afetou nada na distribuição. O governo falou que não afetou nada na distribuição de oxigênio com essa explosão de lá da White Martins. Mas, segundo matérias jornalísticas aqui em vários locais, diz que está recebendo ajudas de outros estados com cilindros. Então, afetou sim. Afetou. Né? Para estar recebendo ajuda de outros estados, é sinal que afetou alguma coisa. É porque não quer dizer. Tá certo? Para não entrar talvez a população em pânico. Né? Porque você sabe que a gente está vendo um período de pânico. Tudo que você fala, que o pessoal não está apto a ouvir, gera pânico. Né? À toa que a Rede Globo é direto passando reportagens e reportagens sobre só o aumento do Covid. Então, eles talvez ocultaram isso para não gerar pânico. Certo? Mas que deve ter afetado, porque senão os outros estados não estavam doando cilindro para cá. Você está me entendendo? Então, coisas contra esse maldito vírus. Beira ao macabro, ao sobrenatural. Você está me entendendo como é que eu estou falando aqui? Comparando o caso até com o edifício Joelma, que é outra extremidade do ocultismo, a qual pode... Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Davi Domingos está aqui assistindo essa live, já dá pouca gente, que é a live de domingo, muita gente está fazendo outras atividades. Você não acredita em numerologia, tá certo? Você não é obrigado a acreditar em nada. Você pode ser cético a qualquer coisa. Isso é você e o seu íntimo, você e Deus, certo? Você não é obrigado a acreditar em numerologia, em dia do azar e tudo mais. Não é obrigado em pé de coelho, você não é obrigado a acreditar em nada. Mas esses homens, eles acreditam em numerologia. E é os homens que comandam você. É os homens que são acima de você no patamar financeiro. Até mesmo às vezes seus patrões. Eles acreditam em alguma forma de superstição. Como é o caso número 11 e número 13, a qual essas famílias que são donas do mundo acreditam nisso. E por ironia acontece essa explosão com esses números envolvidos. Seja no número de mortos, seja no número de vítimas. Certo? Eles acreditam em Baphomet, eles acreditam em cabeça de bode, Deus Gadu. Eles acreditam nisso. E você não é obrigado a acreditar. E você vive no seu mundinho somente trabalhando, porque você tem que sobreviver, como eu tenho, né? Comendo. Sobrevivendo, comendo. Graças a Deus, se tiver saúde. Então você só vê isso, você só enxerga isso. Eu tenho que trabalhar para me sobreviver, que é o melhor que eu faço. Eu não vou olhar para o lado A nem para o lado B. Mas você é afetado, querendo ou não, por essas questões macabras. Os seus patrões, né, envolvidos, muitas vezes até alguns, não digo todos, não generalizo, com satanismo. Então afeta você de alguma forma, meu querido. Né? Eu em si, então eu trabalhava, porque eu não trabalho mais, a minha patroa era espírita. Nada contra espírita, que eu até respeito e leio até livros do Allan Kardec, tem até filme espírita. Mas ela acredita em coisas que eu não acredito. É dela. É dela. Ela acredita em falar com os mortos. É dela isso aí. Eu não vou julgar, tá certo? Já tem uma própria palavra que fala isso aqui, e ela conhece, porque ela tem as duas religiões. Ela é espírita e ao mesmo tempo católica. Então ela conhece mais do que eu que aquilo não é ideal. Mas eu não estou dizendo que você não pode usar, né, a sua religião para se comunicar com os mortos. Quem sou eu para lhe dar doutrina? Não vou lhe dar doutrina nenhuma. Não sou pastor, não sou padre. Mas não é bom, segundo esse livro aqui, falar com os mortos. Minha patroa falava com os mortos. Qualquer decisão, às vezes tomada, eram os mortos que falavam com ela sobre a empresa. E eu trabalhei 9 anos lá. Pela misericórdia de Deus. Ainda estou até para receber algum dinheiro aí. Nem sei se vai dar. Nem sei como é que está acontecendo. Se tem dinheiro para receber. Entendeu? Eu não trabalho mais lá. Simbolismo. Tinha tudo lá na casa e tudo mais. Eu nunca vi nada de anormal em termos de vultos ou alma, espíritos. Mas tinha colegas meus que não conseguiam repousar. Colegas minhas, que tinha uma era mais mulher, com medo do ambiente e da áurea pesada.
Sem contar outras questões de várias imagens, né, de esculturas que norteava o ambiente de trabalho. Mas a minha patroa, eu tinha que respeitá-la, porque senão eu poderia ser demitido. Mesmo que eu não concordasse, eu era obrigado a permanecer ali. Entendeu? Então as pessoas acreditam. As pessoas superiores a você acreditam nisso. Em numerologia. Você está me entendendo? Em graus 33 e tudo mais. Em maçonarias acreditam nisso. Não é o pobre de Jó que vai lá para esse movimento maçônico. As pessoas que têm dinheiro. Então você é dominado por pessoas que não servem ao Criador. Que não servem muitas vezes o Deus dos céus e da terra. Você está me entendendo? Então esses homens muito influentes, principalmente na política, a maioria serve a Satanás. A maioria. Eu não generalizo todos, como eu estou dizendo para você, mas a maioria são adeptos ao satanismo e tudo mais. Quem sou eu para enfrentar esses psicopatas que muitas vezes estão dentro da política e são perigosíssimos? Marielle o que o diga. Esses homens são extremamente perigosos. Sociopatas. Então nem tudo você pode ficar dizendo contra políticos A ou B. Tá certo? Você não pode ficar dando nomes às pessoas aos bois. Mas tem muita gente envolvida com isso. Com magia negra. Até tinha história da Casa da Dinda e tudo mais. Que você que é da década de 90, como eu sou, vai entender que esses homens mexem com isso, querendo você ou não. Ser supersticioso ou não. Tá certo? Continue só comendo e trabalhando, graças a Deus. E tenha a sua saúde, que é muito bom. Não se aprofunde com aquilo que você não é capaz de gerenciar na sua vida. Você está me entendendo? Então, pessoal, é muita coincidência essas explosões. É muita coincidência esses incêndios. Certo? Eu vou falar o quê? Né? A única coisa que eu posso conjecturar é coincidência. Não vou nem colocar o sobrenatural, vou colocar coincidência mesmo. Não, porque lá trabalha com oxigênio, lá trabalha com muita coisa, produtos químicos, em laboratórios. Lá trabalha, vamos dizer aqui o caso, também no hospital, com muitas coisas infláveis, né? Inflamáveis. Então, não vou conjecturar nada aqui, tá certo? Só vou dizer que é muita coincidência com o edifício Joelma, desde o crime do Poço até as 189 vítimas que morreu naquele incêndio do edifício Joelma. É muito estranho, viu? Então, pessoal, um bom domingo para todos que vão entrar mais tarde. Hoje foi algo mais sobrenatural. Pena que a minha internet é muito ruim, eu tenho que mudar com esse provedor, melhorar aqui esse notebook, o computador, para vocês acompanhar comigo os vídeos, né, sobre esses acontecidos, que fica mais verídico. Ao invés de eu ficar falando aqui, como é vídeo ao vivo, eu não posso ficar passando vídeo, como é uma chamada ao vivo, não tem como ficar editando o vídeo. Então tem que ser no computador aqui, e vocês faz tipo um raciocínio lógico comigo, mesmo que você não concorde, como eu falei para você. Você não é obrigado a concordar com nada, tá certo? Você tem que respeitar, como eu digo no caso. Eu respeito todas as religiões. Espiritismo, certo? Aqui, ó. Filme espírita eu tenho. Se você não gostou que eu tenho esse filme, pode me julgar, dizer que eu vou pro inferno. Pode me julgar à vontade, tá certo? Porque a gente tem que olhar para todos os lados, não só para frente, como eu digo. Você tem que observar ao seu redor. E é isso. Muito mistério. Parece uma sexta-feira, né? Eu estou falando aqui como se fosse um programa de sexta-feira, mas foi o que ocorreu ontem. Essa explosão, o anterior, né, um incêndio no hospital da Índia, mata 13 pessoas, da ala de Covid. O laboratório de Oxford também, para atrasar a vacina, também explodiu lá também na Índia. E agora essa explosão aqui em Fortaleza, que não divulgaram praticamente nada de prejuízo. Só falaram mais de algumas coisas. Não vai afetar, tá, foi um galpão. Eu não disse nem quantos perderam, né? Quantos se eu não sei. Não disseram quase, sei que os outros estados estão mandando para cá. Por isso que não vai afetar nada, meu querido. Como o governador disse, né? Então, pessoal, fica a dica aqui. Muito boa noite. Feliz domingo para todos, tá?
Deus abençoe e tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço aí pro Davi Domingos. Muito obrigado pela participação.